Bom, pessoal, o tema do nosso culto de hoje é o propósito eterno de Deus. E para falar sobre esse tema com a gente, eu quero chamar o pastor Jonathan Hack. O pastor Jonathan é casado com a Marinês, pai da Ana Hack, que é membro da nossa UMP, faz parte da atual diretoria. O pastor é doutor em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em estudos teológicos pela Calvinist Theological Seminary e também autor de artigos do site da nossa igreja. Boa noite, pastor. Muito obrigado pelo senhor participar aqui com a gente. Obrigado também, Gabriel, pelo convite. É um prazer estar com vocês. Muito bem, gente. É um prazer estar estreando, pelo menos para mim, essa interação ao vivo e tentando explicar para vocês um pouquinho aqui desse tema, que é o propósito eterno de Deus. Tema que a gente escolheu para compartilhar com vocês. E esse é um tema bastante importante, especialmente nessa época que o mundo todo está vivendo, uma época de quarentena, de resguardo, uma época de reflexão, onde você precisa ficar em casa, você precisa pensar sobre a vida, e você precisa descobrir qual é o propósito da sua vida, o que você vai fazer depois que toda essa crise passar e a quarentena acabar. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão sobre o propósito eterno de Deus, o que Deus quer das nossas vidas, como que você vai planejar o restante da sua vida, né? E esse é um questionamento básico do ser humano. Os filósofos estão tratando desse assunto há milhares de anos, tentando entender por que nós fomos criados, por que nós existimos. Há diversas teorias, diversas filosofias, mas não é esse, obviamente, o nosso foco aqui. O nosso foco é entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre esse propósito eterno. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, esse convite a refletir sobre esse assunto. E eu quero começar direcionando você para um dos textos importantes que você deve anotar na sua Bíblia, deve gravar e memorizar, que é o texto de Romanos 8. Então, vamos olhar esse texto que está aí na sua tela, na versão da Almeida Revista Atualizada, Romanos 8, 28 e 29. O que esse texto diz? Paulo fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. De uma maneira muito clara, esse texto ensina várias verdades, mas de uma maneira muito clara, aquilo que eu assinalei ali em letras vermelhas, Paulo está falando que Deus tem um propósito. Nós somos chamados segundo o propósito de Deus. E qual é esse propósito? Paulo responde no versículo seguinte. Ele diz que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho, Jesus. Nós fomos predestinados, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para sermos conformados à imagem de Jesus. Então, a questão já é resolvida de início. Ela tem muitas implicações, nós vamos passar um bom tempo aqui discutindo algumas questões um pouco mais doutrinárias, teológicas, mas com muitas aplicações práticas dessa verdade muito básica, muito óbvia. Possivelmente muitas coisas que eu vou dizer aqui, você já sabe, você já ouviu, você conhece, você estudou, mas eu queria que você refletisse sobre as implicações práticas que isso tem para a sua vida. Então, de uma maneira muito clara, o propósito de Deus é sermos a imagem do seu Filho, a imagem de Jesus. Ora, todos nós sabemos, Paulo fala isso em vários textos, Jesus é o resplendor da glória de Deus, diz o texto lá de Hebreus 1, versículo 3. A expressão exata do ser de Deus. Colossenses, Paulo fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, a imagem de Jesus, na verdade, é a imagem de Deus. Nós somos chamados, somos escolhidos a ser imagem de Jesus, que é a mesma coisa que dizermos que nós somos escolhidos para ser imagem de Deus. O teólogo e professor Roeckman,
um teólogo reformado, escreveu um livro bem extenso sobre esse assunto todo, se você quiser depois consultar, Criados à Imagem de Deus. Ele fala assim: conformidade à imagem do Filho, portanto, à imagem de Deus, é descrita aqui como propósito ou alvo para o qual Deus predestinou o seu povo escolhido. E ele ainda complementa: não há melhor modo de vermos a imagem de Deus do que olhando para Jesus Cristo. O que vemos e ouvimos em Cristo é o que Deus planejou para o homem. Então, existe muito claro na Bíblia, e esse teólogo está aqui resumindo essa questão para nós, essa associação entre imagem de Jesus e imagem de Deus. Jesus, ele é o mediador, é o único mediador, por quê? Ele reflete, ele revela quem Deus é para nós, mas, ao mesmo tempo, ele é o homem perfeito. Ele é aquilo que Deus planejou para o homem. Ele é a verdadeira imagem de Deus. Como nós veremos em seguida, Deus nos criou a sua imagem, mas em Jesus é que nós vemos essa perfeita imagem de Deus, porque, como a gente também sabe, vai ver, houve falha, com Adão e com Eva desse propósito. Calvino também fala a mesma coisa, em vários momentos das Institutas, e nesse extrato aqui das Institutas, ele diz assim: o homem foi criado à imagem de Deus, e nele quis o Criador que resplandecesse sua glória como num espelho. Então, Calvino aqui se associa de uma figura, de uma metáfora, que Paulo vai usar lá em Coríntios, e a gente vai ver esse texto depois, que é a figura do espelho, de resplandecer a glória como num espelho. Nós fomos criados à imagem de Deus e devemos, então, refletir a glória de Deus como num espelho. Sermos imagem de Deus, sermos imagem de Jesus, é sermos espelhos, é sermos refletores da glória de Deus. Por isso que eu quero voltar para esse início e quero convidar você a refletir a glória de Deus. E eu vou usar esse meu companheiro aqui, esse pequeno espelho, para poder nos ajudar hoje a entender o que é refletir a glória de Deus. Então, a nossa palestra hoje não visa apenas fazer uma reflexão mental. Você não deve apenas refletir mentalmente sobre essas coisas, mas nós estamos aqui num convite para você refletir na sua vida, com o seu espelho, você refletir a glória de Deus. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos passar aqui por 4 estágios da nossa transformação de vida. 4 momentos em que a humanidade passou. O homem foi criado, a imagem de Deus foi criada lá no paraíso, mas logo depois disso houve a queda e a imagem ficou deformada. Então Jesus, o próprio Deus encarnado, vem e restaura a nossa imagem, e finalmente, quando Jesus retornar para buscar a sua igreja, nós teremos uma imagem glorificada. Então, toda a humanidade passa por esses processos, por esse processo de 4 estágios. E nós vamos discutir um pouquinho esses 4 estágios para tentar entender um pouco das implicações que isso tem para a nossa vida cristã hoje. Vamos começar, então, com a imagem criada. O texto, obviamente, clássico, é o texto de Gênesis 1:26, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O texto continua dizendo que Deus criou o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que isso significa? O que é ser criado à imagem e semelhança? Muitos teólogos discutiram diferenças entre esses termos, e nós não vamos entrar em toda essa história da teologia, porque ela é um pouco longa e, na verdade, os reformadores chegaram à conclusão de que esses 2 termos não têm muita diferença. Imagem é um termo mais específico, o vocábulo hebraico que está por trás dessa palavra, na verdade, é o mesmo vocábulo que é usado para os ídolos, que depois os profetas vão condenar de maneira tão veemente. É a mesma palavra usada para essas representações. O que o ídolo é? Ele é uma representação de um Deus.
o que é a mesma palavra usada por uma estátua. E o que é a estátua? É a representação de um rei, de alguém poderoso que coloca nos limites do seu território. Era costume naquela época colocar estátuas para mostrar que o poder daquele rei se estendia até aquele território. Então essas estátuas, esses ídolos, eles são representações daquela pessoa poderosa que está por trás da imagem. Então, nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, quer dizer exatamente isso. Nós somos representantes do Deus Todo-Poderoso. Nós somos a incorporação material desse Deus invisível e todo-poderoso aqui na Terra. Ou seja, não uma incorporação no sentido da encarnação de Jesus, não me entenda mal, mas uma incorporação no sentido que Deus nos criou para sermos essa representação, para sermos o seu espelho, para sermos a sua imagem. Né? E o termo semelhança é um termo apenas mais genérico, um pouquinho mais aberto, que quer dizer que essa imagem ela tem similaridade com Deus. Ou seja, isso também já indica que não é uma imagem que é uma cópia exata, né? Não é como o próprio Jesus Cristo, que é a imagem exata de Deus, mas a nossa imagem é uma imagem semelhante, porque nós temos, obviamente, limitações e diferenças que Deus não tem. Então, é muito importante, é uma verdade muito óbvia, e todo mundo sabe que o homem foi criado à imagem de Deus, mas se você não tem essa consciência, isso pode mexer muito com a sua autoestima. Muita gente é insegura porque não medita nessa verdade básica, a verdade da criação à imagem de Deus. Nós somos representantes do Rei, nós somos embaixadores. E Paulo vai falar sobre isso depois também, quando ele diz que nós somos embaixadores do Ministério de Reconciliação de Deus, mas antes de sermos do próprio Ministério de Reconciliação, nós somos embaixadores do próprio Deus, de tudo aquilo que ele é e de tudo aquilo que ele faz. E isso deve, então, nos levar a ter uma autoestima bastante alta, bastante segura, por sabermos que nós temos um propósito na nossa vida. Nós somos criados para espelhar o Rei do Universo, para ser quem Deus é e para fazermos o que Deus faz. Então, o que é refletir a Deus? O que é espelhar a glória de Deus? É imitar a Deus. É conhecer, é estudar a Bíblia para que a gente entenda quem Deus é, entenda os seus atributos, entenda as suas características, entenda o seu amor, a sua graça, o seu desejo de se relacionar com o ser humano, e para que a gente faça essas mesmas coisas, a gente imite esse caráter de Deus. O nosso processo, a nossa transformação, o nosso objetivo de vida é sermos quem Deus é. E, ao mesmo tempo, fazermos o que Deus faz. Porque Deus não é apenas um ser cheio de atributos, mas é um Deus que faz, é um Deus que age, como já disseram teólogos do passado, é um Deus que interfere na vida humana, é um Deus que busca o ser humano no seu estado caído de pecado e age para reconciliá-lo e age nas nossas vidas. Então, da mesma maneira como Deus age, tanto nas nossas vidas quanto na vida da humanidade, nós também devemos agir, nós devemos imitá-los, imitar a Deus, imitar a Jesus em tudo que ele é, em tudo que ele faz. E eu entendo que é isso que é a imagem de Deus. Né? Podíamos entrar aqui numa discussão, alguns teólogos preferem entender a imagem de Deus como sendo algo vinculado aos atributos de Deus, mas eu me alio com os teólogos que falam muito mais dessa função. Refletir é algo dinâmico, é algo que é funcional, que não depende muito daquilo que nós temos em nós mesmos, mas sim na missão que Deus nos deu, a missão de refletir quem Ele é. E uma coisa importante associada a tudo isso é que existe uma diversidade de reflexões. Quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, Ele não criou clones, Ele não criou um exército de cópias iguais. Ele tem prazer, Deus se deleita na diversidade, Deus se deleita em nos criar cada um de uma maneira diferente. E embora a gente, às vezes, ache até aí uma pessoa parecida, um sósia, que lembra muitas das características nossas, nós somos diferentes uns dos outros.
Mesmo se você é gêmeo de alguém, você sabe isso, né? Você não é totalmente igual ao seu irmão gêmeo ou trigêmeo. Você é diferente, você tem características próprias. Mesmo tendo a mesma genética, mesmo tendo similaridades físicas, mas você vai desenvolver a sua própria personalidade. Então, cada um de nós é diferente. Por quê? Porque nós somos chamados a refletir quem Deus é e o que ele faz. Mas cada um de nós é um espelho diferente. Existem molduras diferentes, existem tamanhos de espelhos diferentes, existem formatos diferentes. Cada espelho, ele tem a mesma função, que é espelhar aquilo que está na frente dele. E nós temos essa missão de espelhar a glória de Deus, mas nós também temos essa diversidade, nós temos todos esses tipos diferentes de espelhos que somos nós. Porque a imagem de Deus é muito rica para ser representada por um simples ser humano. É como esse espelhinho pequeno aqui. Ele pode refletir um pouco do meu rosto, ele pode refletir talvez da minha mão ou outra parte do meu corpo, mas ele não consegue me refletir todo, a menos que eu deixe a muita distância, porque ele é muito pequeno. E nós também não conseguimos refletir totalmente a Deus, porque Deus é infinito, ele é imenso, e, portanto, nós precisamos, nós somos totalmente imagem de Deus, mas nós vamos refletir apenas uma parte da glória de Deus. E é exatamente na composição de todos os espelhos que a glória de Deus será completamente refletida. Então, Deus nos chamou como humanidade, como corpo de Cristo, como comunidade, para refletirmos a sua glória. Nós precisamos uns dos outros, porque eu não tenho todo o reflexo, todo o entendimento da glória de Deus. Eu consigo contemplar um pouco da glória de Deus, eu consigo refletir um pouco da glória de Deus, mas eu preciso de você, eu preciso dos outros irmãos, e você precisa dos outros irmãos, e você precisa de mim, e todos nós juntos vamos refletir a glória de Deus. É como se nós fôssemos parte de um grande quebra-cabeças. Cada um de nós é uma pecinha, mas você só consegue ver o todo, você só consegue enxergar a glória de Deus quando você junta cada uma dessas peças. E é isso que diz o professor Richard Mall, que fala assim, né? Ao olhar para indivíduos e grupos diferentes, nós temos vislumbres de diferentes aspectos da imagem completa de Deus. E é um exercício interessante, deixo como lição de casa para você, pensar em como que você reflete a Deus de uma maneira diferente do que as pessoas que estão aí com você, na sua sala, ou como as pessoas que você conhece na sua igreja, ou outras pessoas que você conhece na sua vida. Como que os povos, com as suas características específicas, refletem de maneira diferente a Deus? Como é que o povo brasileiro reflete a Deus? Que características de Deus nós tendemos a refletir mais como povo brasileiro? Será que isso é diferente do povo romeno, ou do povo indonésio, ou de qualquer outro povo na face da Terra? É um exercício bem interessante para a gente perceber como esses diferentes aspectos da glória de Deus se manifestam de maneiras muito diferentes em cada ser humano, em cada raça, em cada nação. Mas eu quero passar para o segundo ponto, que é a imagem deformada. Como a gente sabe, e isso você pode perceber lá claramente em Gênesis 3, a Eva começou a conversar com a serpente e acabou caindo na conversa de que o fruto que Deus tinha proibido era, na verdade, um fruto agradável para que ela comesse, né? E, portanto, ela acabou comendo o fruto, e diz o texto bíblico que ela o deu para o seu marido. E o que aconteceu? Ali houve a queda, né? Paulo fala lá em Romanos 3 que eles perderam a glória de Deus, eles carecem da glória de Deus. E ao carecer da glória de Deus, eles se sentiram nus. Faltou alguma coisa. Eles perceberam que estavam nus, que estava faltando alguma coisa, e eles se esconderam. O texto lá de Gênesis 3:8 diz isso. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher. Obviamente, por que eles se esconderam? Porque eles perceberam que o espelho tinha ficado quebrado. Esse espelhinho que devia refletir a glória de Deus, agora estava cheio de trincas, estava manchado por causa do pecado. O pecado
quebrou o espelho, o pecado deformou a imagem, o pecado isolou, separou o ser humano da presença de Deus. E como o ser humano não conseguia mais refletir completamente a imagem de Deus, Adão e Eva se sentiram envergonhados por isso. E eles se esconderam, ficaram com medo de Deus, do que ia acontecer agora. E essa situação é um ciclo vicioso, porque a vergonha por não conseguir refletir a imagem de Deus os levou a se esconderem, e por eles se esconderem, eles não conseguiam mais contemplar a presença de Deus, e, portanto, optaram por não serem restaurados, optaram por ficarem com a imagem caída e não podiam mais contemplar o Pai, porque estavam escondidos atrás da moita. Graças a Deus, como a gente sabe, Deus vai até eles, e Deus os tira de trás da moita e conversa com eles e traz uma restauração inicial, mas o texto de Gênesis 3 promete que essa restauração ela vai ser a longo prazo. Um dia virá o Messias restaurador que vai resolver esse problema do espelho. E o problema continua, porque Gênesis, dos capítulos 1 até 11, ele está mostrando toda essa pré-história do povo de Deus, e está mostrando como é que o pecado entrou na vida do ser humano, e mostrando também que o pecado se propagou, o pecado se difundiu. Adão espelho, junto com Eva espelho, começaram a gerar um monte de espelhinhos. Então, vários espelhinhos foram nascendo, mas esses espelhinhos nasceram iguais ao pai, com a cara do pai. Né? Veja lá Gênesis 5:3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Adão não podia gerar um filho à imagem de Deus, porque ele só pode reproduzir aquilo que ele é. Então, Sete recebeu a imagem deformada de Adão e Eva. Ele já começou a sua vida no pecado. Essa é a doutrina do pecado original, que a gente aprende na teologia. Nós nascemos em pecado. Nós somos concebidos em pecado, por quê? Porque isso é passado pelos nossos pais, porque nós somos filhos de espelhos deformados, e, portanto, nós nascemos como espelhos deformados. Então, é como se nós fôssemos uma fotocópia de um original já deformado. Então, Sete foi ali uma cópia de Adão, que era um original deformado, e nós somos cópia da cópia da cópia da cópia, e isso vai fazendo com que cada vez mais apareça essa deformação, né? E se não há um mover de Deus, esse pecado teria se propagado cada vez mais. É isso que os capítulos iniciais de Gênesis nos mostram, que o pecado realmente dominava a humanidade. Por isso Deus teve que fazer intervenções em algumas vezes, em algumas ocasiões nesses capítulos. Mas uma coisa importante de a gente lembrar nesse estado da imagem deformada é que todos os seres humanos continuam sendo imagem de Deus. Depois do dilúvio, depois daquela intervenção poderosa que Deus aniquilou a raça humana, ele fala com Noé e ele continua falando do homem, esse homem caído, esse homem com imagem deformada, ele chama esse homem de imagem de Deus. Então, todos continuam sendo imagem de Deus. E Calvino nos lembra, então, isso nas Institutas também, dizendo que nos lembremos que não se deve atentar para a maldade dos homens. Ao contrário, deve-se ter em mira a imagem de Deus neles, a qual, cancelados e apagados seus delitos, nos alicia a amá-los e abraçá-los com sua beleza e dignidade. Toda essa questão dos direitos humanos que a ONU defende, o direito à dignidade que o ser humano tem, não foi nem Calvino que inventou, isso está lá na cosmovisão bíblica. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus fala que nos criou a sua imagem, a sua semelhança, ele nos revestiu de dignidade. E quando ele continua nos chamando de sua imagem, mesmo depois da queda, ele continua insistindo que nós temos essa dignidade. Nós somos espelhos quebrados, mas nós continuamos sendo espelhos. Nós continuamos refletindo a glória de Deus. E então é importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente acaba olhando para alguns seres humanos que parece que já perderam a sua humanidade. Quando você pensa em alguns tiranos
que já mataram milhões de pessoas, quando você pensa em serial killers, que não têm dó, são psicopatas que matam as pessoas, e você fica pensando, essas pessoas já não são seres humanos, né? Mas Deus insiste que há redenção para todos, há restauração, porque todos são imagem de Deus. E por isso vamos passar, então, para o nosso terceiro ponto aqui, a imagem restaurada de Deus. Todos nós sabemos que a solução está em Jesus, ele é o Messias que Deus tinha prometido para Adão e Eva, lá em Gênesis, e ele nos dá acesso ao Pai. Jesus nos reconcilia novamente com Deus, e como diz esse texto aí de Hebreus 10, nós podemos agora ter acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu. Então nós podemos novamente virar o nosso espelho para Deus. Nós não precisamos mais nos esconder em medo, nós não precisamos mais nos isolar. Como João 3 diz, que aqueles que amam as trevas se escondem nas trevas. Por quê? Porque tem medo da luz. O espelho, ele vai buscar a luz quando ele sabe que vai ser aceito pela luz. E nós buscamos a Deus porque nós temos agora um novo e vivo acesso aberto por Jesus. E agora nós vamos para o segundo texto mais importante aqui, que você precisa gravar, memorizar, riscar na sua Bíblia e anotar. O primeiro é aquele lá de Romanos 8, que a gente falou lá no comecinho, e o segundo é esse aqui, 2 Coríntios 3,18, um dos textos que eu considero mais importantes na Bíblia, porque Paulo, nessas poucas linhas, ele nos dá todo o nosso processo de vida. Ele fala o que está acontecendo na nossa vida, quando, obviamente, nós aqui, somos nós, os cristãos, aqueles que foram já designados como filhos de Deus, aqueles que receberam o acesso proporcionado por Jesus em suas vidas e que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse nós, os cristãos, com o rosto desvendado, ele diz aqui no texto de 2 Coríntios, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Analise esse versículo com cuidado, tem muitas informações aqui importantes para a nossa prática, para a nossa vida diária. A primeira delas é essa questão que nós somos transformados, em quê? Na própria imagem de Deus. O processo todo de Deus na nossa vida, o processo da santificação, a operação do Espírito Santo em nossa vida é o processo de nos transformar na própria imagem de Deus. Mas você pergunta, mas nós não fomos criados à imagem de Deus? Sim, nós somos criados. Mas nós somos criados com uma carga mínima, uma bateria que precisava ser ainda enchida, como nós vamos ver já em seguida. Nós precisamos ser transformados cada vez mais à imagem de Deus, para alcançarmos a plenitude da imagem de Deus. E quem faz tudo isso é o Espírito Santo, como está ali no final do versículo. E esse é um processo que é um processo contínuo. Observe ali o gerúndio, contemplando. Outras versões trocam esse gerúndio por um verbo mais no indicativo, mas o que está por trás aí, o vocábulo grego, é um vocábulo contínuo, é um particípio presente, que quer dizer que estamos contemplando continuamente a glória do Senhor. Enquanto acontece esse contemplar, nós somos transformados. Aí nós temos também um outro verbo contínuo lá no original, que quer dizer que nós somos continuamente transformados. Nós estamos sendo transformados. Como que nós estamos sendo transformados? Ao contemplarmos a glória do Senhor. Então, como é que esse espelho consegue ser transformado? Como é que ele consegue ser limpo? Como é que ele vai ser restaurado? Quando ele se vira para a presença de Deus, quando ele começa a contemplar a glória de Deus e refletir essa glória de Deus. Então, quando ele reflete, quando ele contempla a glória de Deus, quando ele se vira para a glória de Deus, a própria glória de Deus, a vida abundante que flui do trono de Deus, vai começando a restaurar esse espelho, vai transformar esse espelho num espelho novamente apto a refletir completamente a glória de Deus. Então, esse é um processo contínuo que acontece ao contemplarmos a glória de Deus, ao vivermos na presença de Deus. E essa ação toda, como eu falei, ela é feita pelo Espírito Santo,
Mas Paulo complementa, lá num outro texto, em Filipenses, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Existe uma responsabilidade que é sua. Você precisa imitar a Deus, você precisa imitar a Cristo. Paulo fala isso em vários outros versículos. É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar, mas ao mesmo tempo é você que precisa desenvolver a sua salvação, é você que precisa se arrepender, é você que precisa buscar a presença de Deus, orar e meditar e clamar e buscar também cooperar com o Espírito Santo nessa transformação do seu caráter. Pare de atrapalhar a operação do Espírito Santo na sua vida. Paulo fala isso para nós, ele diz, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Ele está dizendo, para de atrapalhar, porque toda hora que o Espírito Santo vem aqui, ele, pela sua operação das circunstâncias e do mover dele, ele consegue apagar um traço, uma quebra, e ele restaura o espelho. O que acontece? Você vai lá e você quebra de novo, você risca de novo, porque nós persistimos nos mesmos pecados. Né? Nós somos obtusos, nós somos pessoas de dura cerviz, um povo teimoso. E o Espírito Santo continua operando em nós. É um processo, até que ele consiga nos restaurar completamente. Né? Então, voltando ao texto lá de 2 Coríntios 3,18, é importante a gente perceber ainda uma outra informação muito importante que esse texto fala. Ele fala ali, contemplando como por espelho. Paulo usa um verbo que é ambivalente, ele tem um sentido duplo. E as versões, caso você consulte a NVI, a Bíblia de Jerusalém, a Almeida Corrigida, você vai ver que cada versão traduz de uma maneira um pouquinho diferente. Algumas traduzem contemplar, outras traduzem refletir, porque os dois sentidos estão no verbo. E eu, junto com, obviamente, vários teólogos, concluo que Paulo quis dar a entender que os dois sentidos são válidos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós usamos o espelho para contemplar, mas o espelho não apenas contempla, ele também reflete. Ele reflete aquilo que ele está contemplando. Então, se eu viro o espelho aqui para a luz, que está aqui no meu escritório, o espelho não só está contemplando essa luz, mas ele está refletindo essa luz diretamente no meu olhar. Então, o espelho, ele contempla, mas ele também reflete. E é isso que Paulo está falando, esse é o segredo da nossa missão. Porque nós precisamos contemplar a Deus para sermos transformados. A sua imagem, de glória em glória. É a presença de Deus que nos transforma, é o mover do Espírito Santo que nos transforma. Mas para que ele nos transforma? Para que nós reflitamos a glória dele para os outros, para a criação, para o mundo. É isso que conclui também o teólogo Rueckmann, que nós já tínhamos citado. Ele diz, na medida em que continuamente refletimos a glória do Senhor, somos continuamente transformados na imagem daquele cuja glória estamos refletindo. Então, nós contemplamos a Deus, nós o adoramos, nós nos voltamos para Deus e nós refletimos essa adoração, essa contemplação nas nossas vidas. E observe que é, então, um processo de reflexão contínua. Ou seja, nós não fomos chamados para sermos foto de Deus. Não é uma imagem estática de Deus, de quem Deus era, de quem Deus é, e que nós temos uma foto e nós refletimos essa foto, mostrando uma foto para as pessoas. Nem é simplesmente um DVD, onde você tem um filme que já foi gravado e que você pode passar várias vezes. Nós não somos chamados para sermos filme gravado, para sermos um DVD. Nós somos chamados para sermos uma imagem dinâmica, para sermos um live stream, para sermos transmissão ao vivo, como essa que está acontecendo agora. É isso que você tem que ser. Você tem que ser um canal do YouTube para Deus. Você tem que ser o canal que vai transmitir Deus para as outras pessoas. Porque não é uma imagem parada. E algumas pessoas param nas suas vidas, elas começam a ficar ponderando sobre aquela experiência maravilhosa que tiveram com Deus, aquela experiência lá no passado de conversão, ou de um momento de plenitude do Espírito Santo, um momento num retiro, um momento na igreja, um momento em casa, em que elas sentiram a presença de Deus e elas ficam falando o tempo todo sobre esse momento, mas elas esquecem que a vida continua, a transmissão é ao vivo. Você precisa refletir quem Deus é agora e o que Deus faz agora na sua vida agora.
É bom comentar sobre o passado, mas é preciso ter essa imagem dinâmica. Isso significa que você vai fazer essa reflexão da glória de Deus em todos os lugares. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 10:31, fazei tudo para a glória de Deus. O que é fazer tudo? É quando você anda no metrô, é quando você está no seu trabalho, na escola, é você pensar como é que eu estou refletindo Deus aqui. Como é que você pode refletir Deus lá dentro do metrô? Como é que você pode refletir a glória de Deus quando você está escovando os dentes? Quando você está no banheiro fazendo qualquer outra coisa, você acha que Deus esqueceu de você, que você não está mais conectado, que Deus não está vendo? Você continua sendo espelho. Como é que você glorifica a Deus quando você está almoçando com seus colegas de trabalho? Quando você está comendo, no simples ato de comer, no que você fala enquanto você come, no que você pensa, a cada momento nós estamos refletindo a glória de Deus. Ou nós estamos envergonhando a Deus pela nossa imagem distorcida, por aquilo que nós estamos deixando de fazer. Então aí está uma implicação importantíssima já para a sua vida, para você pensar e meditar sobre isso aí. E essa questão toda da contemplação desse texto, se você for estudar esse texto de 2 Coríntios 3, você vai perceber que Paulo está comentando sobre esse texto de Êxodo 34, quando ele fala lá de Moisés, e Moisés, quando desceu do monte, ele passou um bom tempo ouvindo as instruções de Deus, os mandamentos, e ele não sabia que a pele dele resplandecia, porque ele passou tanto tempo na glória de Deus, que a pele dele absorveu a glória de Deus. E quando ele falava com as pessoas, a pele dele radiava a glória de Deus. E as pessoas ficaram assustadas, diz lá o texto, para você ler depois inteiro, esse trecho todo. E Moisés pôs um véu sobre o rosto. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios que nós agora temos o rosto desvendado, nós temos o rosto sem véu. Por quê? Porque nós podemos contemplar a glória de Deus e refletir essa glória. Moisés era radioativo, ele estava brilhando, radiando a glória de Deus. E você é convidado a ser um espelho radioativo. Né? É uma radiação do bem, é uma radiação que faz bem para as pessoas. Você deve radiar a glória de Deus, a presença de Deus. As pessoas devem olhar para você e dizer, eu vejo Deus nessa pessoa. Eu quero estar perto dessa pessoa, eu quero aprender mais de Deus, porque Deus age na vida dessa pessoa. E vamos caminhar para a nossa parte final aqui, que é a imagem glorificada. Então, nós vimos que a imagem foi restaurada, mas essa imagem vai ser completamente restaurada, o espelho vai ser completamente limpo somente quando Jesus voltar, quando nós formos, então, glorificados. Né? Essa é a doutrina ensinada pela Bíblia, e essa doutrina, então, tem alguns princípios importantes, algumas coisas importantes que a igreja tem esquecida. Veja bem, aqui o Herman Bavinck, um teólogo também reformado, ele afirma uma coisa importante que muitas vezes a igreja não tem prestado atenção. A imagem original, ela não era completa. Quando Adão foi criado, ele não estava completo. Veja o que ele diz. Adão estava no começo de sua carreira, não no fim. Sua condição era provisional e temporária, e não poderia permanecer como estava. Algumas pessoas acham que chegar na glorificação é chegar de volta ao Éden, é voltar ao paraíso. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está dizendo que Adão foi criado bom, mas não foi criado perfeito. Observe o gráfico. Na criação, Adão foi criado bom, e Deus viu que tudo era muito bom na criação. Mas em momento algum ele diz que era perfeito, porque perfeito é aquilo que é acabado, aquilo que não tem mais espaço para desenvolvimento. É apenas na glorificação, na consumação, que nós atingiremos esse estágio de perfeição. Né? O homem foi criado para refletir a imagem de Deus, mas Deus colocou na vida de Adão e Eva alguns testes, alguns exercícios, algumas atividades, para que eles fossem se desenvolvendo, para que cada vez mais eles tomassem decisões similares às decisões de Deus, pensassem os pensamentos de Deus, chegassem a ter a mente de Deus,
que é isso que Paulo nos exorta, que tenhamos a mente de Cristo. Então, nós precisamos crescer em direção à plenitude de Cristo, em direção à maturidade de Cristo, porque é isso que é o projeto de Deus para as nossas vidas, né? E, obviamente, nós só vamos alcançar a versão final de nós mesmos, a nossa versão 2.0, lá no final. Por enquanto, você consegue fazer uns updates, você consegue fazer umas atualizações, você consegue fazer um download aí para restaurar um pouquinho o seu caráter, para melhorar algumas coisas na sua vida, mas a versão final, aquela sem erros, sem bugs, sem nenhuma complicação, essa só com a imagem glorificada que você vai receber quando Jesus retornar. Então, nós somos chamados para esse crescimento, para vivermos na presença de Deus e termos esse crescimento até chegarmos lá na presença eterna de Deus, aquilo que Apocalipse 21 descreve como um estado de extrema felicidade, um estado de vivermos sob a luz de Deus, contemplando a glória de Deus, refletindo a glória de Deus, de maneira que não vai ser nem mais necessário ter sol nem lua, porque Deus é a nossa luz. Então, esse espelho, né, anti-sujeira só vai ser alcançado lá no fim. Mas é importante a gente atentar aqui para uma outra característica importante. Por quê? Porque a gente sabe que aquela reta que tinha sido planejada por Deus, né, de uma certa maneira, né, ela sofreu uma interrupção, que Deus também sabia, Deus também tinha planejado a cura para isso. Nós sabemos que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, mas então nós temos aí uma reta que devia ser o plano de vida para a humanidade, que vai da criação à consumação, mas há uma queda. E a humanidade toda caiu e foi agora parte dela redimida, aqueles que se rendem ao senhorio de Jesus são redimidos e voltam então àquela reta que está ali no gráfico para poderem continuar caminhando. E qual é o problema? O problema é que muitas igrejas hoje têm uma ênfase excessiva na salvação. É necessário pregar o evangelho, sim. É necessário evangelizar as nações, sim. Mas este é um passo necessário para que levemos as pessoas de volta ao caminho de se tornarem semelhantes a Jesus. O alvo não é a redenção. O alvo não é a salvação das pessoas. A salvação das pessoas é a porta para elas entrarem no caminho de volta, o caminho de construção, de operação do Espírito Santo, o caminho que vai nos levar à consumação, a sermos semelhantes a Jesus. E há muita falta de ensino nas igrejas. E o que acontece? As igrejas fazem campanhas, fazem missões, fazem evangelização, o crente, a pessoa se converte, se torna crente, conhece algumas doutrinas básicas e depois fica acomodada o resto da sua vida, porque ela não sabe que Deus não a chamou para ser um bebê espiritual. Deus a chamou para crescer, Deus a chamou para se tornar igual a Jesus, para refletir a sua glória. Ela tem muito para aprender, ela tem muito para crescer, tem muito caráter para ser transformado. As igrejas precisam enfatizar isso. Você precisa enfatizar isso. Você precisa saber disso e você precisa falar disso para os outros. Que não basta ser salvo. Precisa haver uma submissão ao senhorio de Jesus continuamente. Precisa haver transformação pelo Espírito Santo continuamente. Você precisa refletir a glória de Deus continuamente e de uma maneira cada vez maior. Por isso que o texto lá falava de glória em glória, que vai crescendo, é uma glória cada vez maior. Não é uma glória que diminui. Você não pode deixar a escada rolante te levar para baixo. Você tem que correr, você tem que buscar Deus, você tem que fazer com que a sua vida seja transformada pelo Espírito Santo. E é isso que a gente vê também nesse texto aí de 1 João 3,2. Né? Nós vamos ser semelhantes a Jesus. João diz que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele é Jesus, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois haveremos de vê-lo como ele é. Observa de novo o mesmo ensino de Paulo aqui. Ao vermos como Jesus é, ao contemplarmos Jesus em sua glória,
porque ele diz que o Filho do Homem vem em glória, e ao contemplarmos a glória do Filho do Homem, de Jesus, nós vamos ser transformados, nós vamos ser semelhantes a ele. Então vai acontecer esse momento, mas a nossa vida toda é um processo para irmos galgando passos e nos transformando cada vez mais à imagem de Deus, à imagem de Jesus. E eu queria, já concluindo, terminar com outro ponto muito importante aqui. Um ponto que é salientado nessa frase de um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, e ele fala lá no Cristianismo Puro e Simples, essa frase: quanto mais tiramos do caminho aquilo que agora chamamos de nós mesmos e deixamos que ele, ou seja, Deus, tome conta de nós, tanto mais nos tornamos aquilo que realmente somos. Você vai ter que ler essa frase mais umas 2 ou 3 vezes para poder entender. Ela é um trocadilho, ela é uma coisa complicada, né? Mas é exatamente isso que a Bíblia está nos ensinando. Quanto mais semelhantes a Jesus, mais humanos nós nos tornamos. Quanto mais nós deixarmos de sermos, vou colocar melhor assim, quanto mais nós fizermos o nosso eu morrer, mais nós vamos ser nós mesmos. Parece paradoxal, né? Mas a Bíblia nos chama a fazermos morrer o nosso ego, o nosso egocentrismo. E quando nós fazemos isso, ou seja, quando nós nos rendemos ao controle de Deus, ao poder de Deus, ao mover do Espírito Santo, nós somos transformados à imagem de Jesus, nós alcançamos a plenitude de Jesus na nossa vida e, consequentemente, nós nos tornamos aquilo que nós somos, os verdadeiros seres humanos que Deus projetou. Porque Deus projetou cada um de nós para ser imagem dele, para ser um reflexo específico, um espelho específico, que vai refletir especificamente a glória dele nas circunstâncias em que nós vivemos. E nós só vamos conseguir fazer isso quando nós deixarmos o nosso eu, quando nós deixarmos de nos apegar tanto à nossa vontade, ao nosso controle da vida, e nos submetermos àquilo que Deus quer para nós. Então, para a gente finalizar e resumir tudo, nós vimos aí esses 4 passos que constituem os estágios da natureza humana: a imagem criada, a imagem deformada, a imagem restaurada e a imagem glorificada. Nós vimos muitas aplicações desse processo de transformação que acontece na nossa vida. Nós vimos principalmente também esse gráfico que mostra que Deus não nos criou para a redenção não é o alvo final, mas Deus nos criou para a consumação, Deus nos criou para vivermos na presença dele. Então, após a redenção, nós temos que continuar crescendo, temos que continuar subindo essa ladeira em direção ao alvo, e o nosso alvo, o nosso propósito eterno de Deus para nós, é sermos semelhantes a Jesus. É que cada um de nós reflita a glória de Deus. Por isso, esse é o teor dessa palestra, esse é o meu convite para você, um convite a refletir, que você também espelhe a glória de Deus, que você seja mais um espelho e aprenda a contemplar a Deus, a contemplar a sua glória, a buscar a presença de Deus e a espelhar, a refletir essa presença de Deus na vida das pessoas que estão ao seu lado. É isso que eu espero que você tenha entendido dessa palestra, dessa mensagem, e espero que Deus fale com você através disso, como tem falado na minha vida também. Quero terminar com uma pequena oração e depois teremos então aí um tempo para perguntas e respostas. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que é poderosa, é viva e eficaz. Obrigado pela atuação do teu Santo Espírito. Te peço que essa palavra, que é tão óbvia, tão conhecida de todos, que ela fale ao nosso coração, que ela mude o nosso viver, que tu hajas na vida de cada um que está meditando nesse assunto agora. Que a tua palavra transforme as vidas e que nós possamos cada vez mais sermos semelhantes a ti, Senhor Jesus. Possamos ser espelhos cada vez mais restaurados, para que possamos refletir a tua glória.
ó Senhor. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe a sua vida.